Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil, pessoal, e um mega dividendo que o Banco do Brasil poderia destravar para os investidores. O banco poderia pagar acima de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de Banco do Brasil de 21,46 daria aproximadamente 46% de dividend yield. E não somente isso, o banco ainda tem aí um grande potencial de valorização, já que as ações do Banco do Brasil estão muito baratas, muito cotadas abaixo do valor patrimonial, e fora também que a gente está olhando para o banco para 2026 e a recuperação já pode estar aí muito próxima. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, e para você que ficar comigo até o final, eu vou revelar aqui um segredo sobre Banco do Brasil, que o banco poderia aí trazer um potencial bem expressivo olhando para médio e longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mas eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Vocês já devem estar carecas de saber, mas o Banco do Brasil é a maior posição da carteira do canal. Perceba que eu tenho 43% da minha carteira total nas ações do Banco do Brasil. Em segundo lugar está outro bancão famoso, o Itaú Unibanco, tá? Então você perceba aí que a carteira está muito centralizada no setor bancário. O Banco do Brasil, em comparação com os outros bancos que temos aqui na bolsa, ele acaba por ser interessantemente diferente, tá? Por quê, Pablo? Porque assim, pessoal, o Banco do Brasil não é só pelo fato dele ser estatal, tá? De fato, a questão estatal acaba dando uma diferença sim, mas é por eles ter aí maior exposição ao agronegócio brasileiro. Então o Banco do Brasil, diferentemente dos seus pares privados, ele tem uma alta exposição ao agro. E o que isso aqui impacta o Banco do Brasil? Uma ciclicidade. Por mais que ele seja um banco de qualidade, cresceu bastante o seu lucro considerando o longuíssimo prazo, ele tem sim uma ciclicidade, pessoal. Você observa aí, né? Em alguns períodos ele cai, depois o lucro líquido sobe novamente, depois ele cai. Então, consequentemente, acaba por ser o banco mais cíclico da bolsa, por ter esse ganho de participação, essa fatia de mercado mais elevada no agronegócio. O banco tem mais de 48% de todo o agro, que depende aí, consequentemente, de preço de soja, de preço de milho, do preço do algodão. Por isso que em alguns períodos você vai ver que o Banco do Brasil vai ter retração e um boom também. A prova viva disso é o próprio resultado aí do terceiro trimestre de 2025, quando o agro começou a piorar, né? Percebe, o banco antigamente reportava um ROI bem alto, ROI de Itaú, 20%, 21%, 22% de ROI, tá? Com o lucro de 9,4 bilhões aqui. No quarto trimestre de 2026, a gente teve aí, 23, né? A gente teve uma lateralização no lucro líquido, quando a inadimplência do agro começou a subir. Mas olha o que aconteceu depois, tá? Perceba que o lucro líquido desabou, justamente por conta desse fator aí, pessoal, do agro acabar sendo impactado por essa questão de desvalorização no preço da soja, o que ocasionou para o Banco do Brasil um aumento da inadimplência. Mas sabe qual que é o ponto positivo de tudo isso? De fato, o Banco do Brasil, ele está enfrentando essa dificuldade, mas perceba que a receita líquida do banco continua igual e até crescendo trimestre após trimestre, denotando de que isso aqui, ó, é meramente pontual, não é algo estrutural que tende a impactar o Banco do Brasil. Olha, no passado o banco já teve aqui, ó, resultados ruins, tá? Mas perceba que a receita do banco sempre foi crescente e o único tombo que teve na receita foi para 2018. O restante você vê aí que a receita segue crescente e consistente, tá? Então você pode se traduzir no seguinte, de que este momento no Banco do Brasil é muito pontual mesmo, e que vamos ter aí uma recuperação em breve, justamente quando o banco conseguir equilibrar essa inadimplência e acertar a mão na concessão de crédito, o Banco do Brasil provavelmente vai voltar assim a ter um crescimento de lucro líquido. E para você que está olhando hoje aí para Banco do Brasil, pode estar comprando um banco muito barato, tá? Porque pense bem comigo aqui, ó, mesmo o banco no pior dos cenários possível, aqui, pessoal, se a gente pegar
o valor de mercado do Banco do Brasil atualmente considerar 20 bi de lucro, ele ainda estaria cotado por uma relação preço sobre lucro de 6 vezes, o que é muito baixo, considerando com seus pares privados. Se você fizer aqui uma comparação com seus outros pares privados, você vê que os outros pares são precificados por 8, 9 vezes no Itaú, 10 vezes no Santander. O Banco do Brasil está em 9? Não está, isso aqui está distorcido. E olha o desconto no valor patrimonial. Acaba sendo muito mais elevado no Santander, né? No Bradesco e no Itaú. Acaba sendo bem mais elevado que esses bancos. Então você percebe aí que o Banco do Brasil está com desconto bem expressivo. E justamente nesses momentos de depressão, de dificuldade, é que acaba surgindo aí, né, as maiores oportunidades no Banco do Brasil. Aí vai vir gente me falar, ah, Pablo, mas ele é estatal, ele sempre vai operar com desconto. E você não tá errado. Porém, em mercados de alta, em mercados de bull market, que a gente acaba apelidando aqui, o Banco do Brasil, ele acaba sendo precificado por múltiplos de pares privados. O mercado se esquece que o banco é estatal e paga de 10 a 12 a 13 vezes lucro. E chega a pagar até, pessoal, 0,68 de PVP, tá? Muito mais. Se você observar que hoje ele está com 0,68 de PVP, mas em mercados de alta, o banco é cotado por 1,5 a 1,6 de PVP. Até mais do que isso. Quando a gente teve a bolsa ali em 2008, o Banco do Brasil chegou a ser cotado em 3 vezes valor patrimonial. Você tem ideia disso? Então você vê que o banco tem muito potencial de valorização. Ah, Pablo, será mesmo? Olha o histórico. Olha o que aconteceu com o banco aqui em 2018. Ó. Tava sendo negociado em 10 vezes. Aqui o lucro líquido já estava normal, não estava acontecendo algo pontual. Aqui o PL se esticou porque o investidor 10 está calculando errado. Se você pegar aí a média, tá? Até colocando 18 bilhões, que é o próprio guidance do Banco do Brasil, se você jogar aqui o valor de mercado, não está tudo isso, o PL está mais baixo, está na faixa de 6 vezes, então perceba que ainda há desconto, e supondo uma recuperação mais plausível do lucro, supondo que o banco vai ter sim essa leve recuperação, até porque para 2026 a gente já pode ver, óbvio, né, não vai ter aquele ROI altíssimo como ele tinha em 2024, é porque ele estava em topo de ciclo, mas já acontecendo uma recuperação, porque o mercado já está trabalhando nessa tese de recuperação do Banco do Brasil, vamos supor o seguinte, um lucro de 22 bilhões, uma leve recuperação. Eu nem tô sendo tão otimista aqui nos meus cálculos, tá? Então você tem um PL de 5. Então olha só, colocando para longo prazo, o banco estaria barato. E quando ele se recuperar totalmente lá para 2028, você estaria comprando um banco a 3 vezes lucro, tá? Então para você que tá olhando para Banco do Brasil para médio e longo prazo, pode fazer bastante sentido. No curto prazo você vai dar uma sofrida, mas no longo prazo parece ser sim uma tese bastante interessante. E olha aqui o dividendo, pelo menos no curto prazo você vai ter o mínimo de dividendos, já que o banco tem pago um payout na faixa de 30%, considerando o valor de mercado atual, você terá 4,9% a 5% de dividend yield neste ano, já com uma recuperação para o próximo ano, o provento pode voltar para um 6%, e já para 2027, supondo que o banco vai voltar a lucrar nessa faixa de 30 bi, o payout vai voltar à sua normalidade. Para você que está comprando hoje, pode ver um Banco do Brasil lá para 2027 voltando a pagar uns 10% de dividend yield, tá? Então tem que pensar por essa tese de recuperação, tanto de ganho de capital, como também dividendos futuros. Enquanto isso não acontece, você vai colhendo esse dividendo por menor que ele seja e pode ir reinvestindo, comprando mais ações descontadas. A prova de que ele está barato é pelo próprio indicador do Graham, que olha muito para empresas com demandas inconstantes. Você observa que o Banco do Brasil hoje, ele custa aí, no seu preço justo, uma média de R$ 47,00, que dividido pelo preço atual de 21, temos um potencial de alta de 124%. Ah, Pablo, tá bom, você falou da valorização, mas esse dividendo de R$10 por ação, será que você está viajando na maionese? Olha, pessoal, não estou. Eu vou provar aqui para vocês, tá? Pense comigo, se o banco voltar a lucrar aquele caminhão que ele lucrava antigamente, com 40% de payout sobre a quantidade de ações atuais, ele pode pagar aí R$ 2,58 por ação por ano, como ele pagava pelo menos no ano passado. Se você perpetuar isso por 5 anos seguidos, você tem mais de R$10 por ação. Com o preço que você está pagando hoje, em 10 anos você pode ter mais de 60% do seu capital reavido apenas com dividendos. Fora também que você vai pegar esse dividendo, reinvestir a juro composto. Então, colocando aqui, ó, pense comigo, 1 menos payout vezes o ROI médio do Banco do Brasil, que costuma ser de 15% ao ano, você vai ter um crescimento no lucro da empresa de 10% ao ano na média, fora também um dividendo, que é pago aí de maneira gradual, de 8,5% de forma mediana no banco, e você ainda tem a questão da reaplicação, que você juntando tudo isso, você pode ter de rentabilidade 22,3% ao ano na média com o Banco do Brasil. Você está vendo que nos preços atuais parece ser sim uma das maiores oportunidades do setor bancário, tá? Aí é questão de escolha, porque você vai precisar obviamente ter mais psicológico e pensar na tese de que a recuperação do Banco do Brasil será gradual, não vai voltar ali com esse ROI de um trimestre para outro, pessoal.
acontece gradativamente. E se nós observarmos o histórico do Banco do Brasil no passado, claro, ele teve sim uma recuperação mais rápida que o Bradesco, tá? Até porque, pessoal, o Banco do Brasil, tirando o Itaú, ele é o banco mais eficiente. A prova viva disso aqui, você pode pegar no longuíssimo prazo, olha o crescimento de receita dos bancos. O Banco do Brasil ficou aí, né, muito próximo do Itaú. Perceba que o menor crescimento que a gente teve foi do Santander e Bradesco. Então, o primeiro top 1 de crescimento aqui é o Itaú, segundo o Banco do Brasil. Então, ele acaba sendo o segundo melhor banco que a gente tem. Mas por que vocês devem estar se perguntando? Ué, Pablo, se o primeiro é o Itaú, por que você não tem maior exposição no Itaú? Porque o Banco do Brasil nos proporciona mais assimetria. Ele tem uma qualidade próxima do Itaú, acaba sendo inferior, mas ele é muito mais barato, muito mais assimétrico. O mercado paga múltiplos muito mais baixos, o que traz pra gente um potencial de rentabilidade maior. É por isso que quando a gente tem esses ciclos de alta na bolsa, perceba que o Banco do Brasil costuma descolar do Itaú, ter uma alta mais elevada, maiores pagamentos de proventos, justamente por ele ser um pouco mais arriscado, ter esse risco de volatilidade maior. Então vai muito do investidor, tá? Se você não suporta a dor de cabeça do Banco do Brasil, compre Itaú. Claro, nada é recomendação de compra ou de venda, quero que vocês entendam isso, mas tá, o que eu faria? Eu compraria o Itaú, pessoal, de verdade, se você não quer ter dor de cabeça. Agora, se você aceita correr uma dor de cabeça um pouco maior, um desconforto de volatilidade, o Banco do Brasil pode te proporcionar sim uma rentabilidade mais elevada olhando para longo prazo. E é por isso que eu gosto dos dois, tá? Ter uma maior exposição no Banco do Brasil para capturar essas assimetrias e o Itaú com uma posição grande, mas um pouquinho menor, também para ter uma previsibilidade mais elevada na minha carteira. Mesmo assim, olhando para longo prazo, o Banco do Brasil pode ser aí uma boa decisão de investimento, e tanto para quem está olhando para valorização e para bons pagamentos de dividendos. E para vocês que ficaram comigo até o final do vídeo, o grande segredo no Banco do Brasil é você se aproveitar dos ciclos. Como assim, Pablo? Quando há uma queda no lucro líquido elevada, é o momento de comprar, porque você sabe que essa queda é pontual. Olha quantas vezes isso aconteceu no passado. Olha aqui, ó, quarto trimestre de 2019, o banco estava lucrando seus 6 bilhões. Ó, de um trimestre para o outro, o lucro caiu mais de 50%. Isso não é consequentemente novidade no Banco do Brasil. Olha o que aconteceu aqui, ó, em 2013, novamente, o lucro líquido desabou, tá? De um trimestre para o outro e depois recuperou. Então, para o investidor que fica atento aí nessas oscilações no Banco do Brasil, pode acabar comprando o banco muito barato. E já acho sim que o mercado já precificou boa parte do risco. Não é à toa que para apenas ele voltar para o valor patrimonial por ação, que seria o seu patrimônio, que é todo o capital dos sócios que tem dentro da empresa, o banco precisaria se apreciar uns 47% na cotação. Então você tem quase que esses 47% de upside meio que garantidos, nada é recomendação, e ainda você tem aí, consequentemente, né, bons dividendos sendo pagos para você no médio a longo prazo. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá, eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, será que você tem alguma coisa que facilite nosso dia a dia? E para mim, que sou investidor mais avançado, precisava de algo aí que me proporcionasse facilidade, tranquilidade e que eu não corresse tantos riscos. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir, é sua para sempre, para a sua vida toda. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções serão feitas automaticamente. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que tá o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar aqui, ó, na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se tornarem membros aqui do canal, até porque a parte de membros tem o meu curso Rumo à Liberdade Financeira totalmente livre para vocês, por apenas R$19,99, sem compromisso. E ainda você tem aí vídeos meus de altíssima qualidade, com uma imersão que não tem na parte pública. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tenho a empresa na carteira e acredito sim que será uma boa decisão de compra olhando para longo prazo. Nada aqui que eu trabalho é a curto prazo, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!